Pode começar, Carlos. Sejam todos muito bem-vindos para o 26º programa falando sobre Rotary. Este programa é coordenado e organizado por seus idealizadores Carlos Augusto Bácaro, do Rotary Clube de Rio Claro Sul, Roberta Lopes de Moraes, governadora 2015-16 do Distrito 4.590, e Júlio Lócio, governador 2006-2007 do Distrito 4.490. Este é o canal de comunicação que conecta as lideranças rotárias e os rotarianos, rotaractianos, interactianos e também as casas da amizade de uma forma prática e acessível através da videoconferência. Solicitamos para que todos permaneçam o tempo todo com os microfones desligados e mantenham suas câmeras ligadas. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook através da página Ligados no Rotary. E a gravação deste programa estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. E o assunto de hoje é falando com o brasileiro Patrick Nunes, o homem da comunicação global e design do Rotary Internacional. Roberta Lopes de Moraes, a palavra é sua. Boa tarde a todos, uma alegria enorme estar aqui no 26º programa e recebendo esse tão querido Patrick, uma pessoa incrível, um líder na sua área, ele que nos recebe a todos os brasileiros, né, que estão, quando estão de passagem por Iveston, com o maior carinho, com a maior atenção, e isso nós sentimos na pele quando lá estivemos. E hoje ele está como diretor de comunicação global e design da nossa organização. E a minha primeira pergunta é exatamente essa, porque todos estão acostumados assim, a ouvir mais falando, quando a gente fala o Patrick, já associa o nome dele como um tradutor, como um intérprete, como a voz do Rotary, né, nas campanhas de vídeos institucionais, enfim. Esse querido que vocês estão vendo agora, estão reconhecendo a voz que está nos nossos vídeos, aquela voz irreconhecível, aquela voz personalizada que é só dele. Patrick, fala um pouquinho da sua função dentro da nossa organização, para a gente se situar um pouquinho mais. Olá, Roberta, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todo mundo. Obviamente, no primeiro dia de calor que faz aqui em Chicago, todos os vizinhos estão jardinando, então eu peço desculpas já pelo barulho, está todo mundo com o moedor de grama ligado. Primeiro dia de calor, todo mundo aproveitando o dia lá fora, do jeito que pode. A gente está também numa quarentena, né, por aqui em Chicago, as pessoas podem sair para andar, para ir ao supermercado e tudo mais, e fazer as coisas em casa, então a gente vê muito disso. Então, desde já, peço desculpa pelo barulho. Mas vamos lá. Sim, eu comecei no Rotary em 2009, no departamento que era conhecido como departamento linguístico, que incluía e ainda inclui o serviço de tradução, interpretação. E passei nessa trajetória, desde então, por alguns diferentes cargos, como gerente de departamento, gerente de interpretação e hoje como diretor de comunicação global e design. Então, o que aconteceu nesse tempo todo? A equipe que era conhecida como a equipe de serviços linguísticos, ela evoluiu. Ela passou a ser não apenas só a tradução e a interpretação, mas também ser o pilar da comunicação em nível global. O que acontecia muito em Rotary. A perspectiva de comunicação de Rotary vinha muito como acontece no mundo como geral. Criava-se conteúdo em inglês e simplesmente se falava, agora a gente precisa desse conteúdo em 7 idiomas, 8 idiomas. O que a gente fez? A gente mudou esse conceito. Então hoje, muitas das conversas hoje que acontecem na criação de conteúdo, nós temos uma voz à mesa trazendo uma perspectiva global, para que as informações não sejam tão americanizadas, inclusive para o próprio inglês. O inglês que a gente trata hoje tem uma parte do nosso departamento que cuida só
do inglês, na verdade, para desamericanizar o conteúdo que é criado. E, do outro lado da função da nossa equipe, temos a equipe de design, que faz toda a parte visual, então que cria banners, que cria toda a criação para convenção, assembleia, cria o logo do lema presidencial e tudo mais. Então a equipe de comunicação global hoje, ela trata, além do que a gente chama de localização, não é apenas a tradução, mas é localizar o conteúdo, a parte de interpretação. A gente faz a ponte com as revistas regionais, são 33 revistas regionais, inclusive a Revista do Brasil, então a gente co-cria conteúdo juntos, e também a gente cuida das mídias sociais, que era uma coisa que não acontecia antes. E muitas empresas hoje, elas simplesmente traduzem conteúdos de mídias sociais. Para nós é muito importante que a voz das mídias sociais sejam totalmente relevantes. Então o conteúdo de mídia social é criado no Departamento de Comunicação Global, cada um para o seu respectivo local. Então esse é um pouco do que a gente faz. A gente trabalha com as revistas jornais, localização, criação de conteúdo global e a parte de design. Falando nessa parte aí do lema, eu lembro que quando nós estivemos juntos, estava no ano rotário que ia entrar o BR Racim, né? Sim. E iniciar o ano rotário 18-19. E você fez esse comentário, o quanto é sutil, né? Essa parte da transformação do lema, a frase nos diversos idiomas, para não perder a essência do presidente. Fala um pouco sobre isso. Sim, é um processo bem interessante, que muitas vezes para nós a gente tem uma piada interna no Rotary que não importa como o lema seja transcriado, como nós dizemos, em cada idioma, sempre vai ter alguém que vai reclamar, vai falar que o lema não está certo, porque o inglês fala outra coisa, mas é bom explicar um pouco sobre isso. É um processo, na verdade, que ele é bem longo. A gente participa das discussões com o presidente indicado. Por exemplo, alguns meses a gente teve uma reunião com o Shekhar, que é o presidente indicado, para falar sobre o lema. Então, nós somos eu com alguns outros colegas do Rotary Internacional, a gente senta com o presidente indicado para passar por esse processo da criação do lema. A gente recebe ideias, conversa com o presidente, o que ele gosta, o que não gosta, inclusive na parte de design, cores, o que atrai, o que não atrai. E a gente dá uma opinião do ponto de vista global. Então, por exemplo, às vezes o presidente tem uma ideia para um lema e a gente pode dar um feedback e falar, olha, esse lema, na verdade, ele não traduz muito bem em todos os idiomas. Às vezes no asiático não vai ficar muito legal, vai ficar um pouco difícil. Então, a gente passa por esse processo no começo da preparação do lema. A gente faz uma consultoria e uma conversa com o presidente. Tem presidente que é bem aberto, tem presidente que fala, não, realmente, eu quero que minha mensagem seja muito global. Tem presidente que chega já com o lema pronto, ele já vem sonhando com aquele lema há muito tempo, quando ele concorreu a ser presidente de Rotary Internacional, e o que nós fazemos? A contrapartida é o que nós chamamos de transcriação. Não é simplesmente uma tradução literal. Às vezes, alguns lemas acabam sendo assim, por ser uma facilidade, mas a ideia principal é realmente essa, Roberta, é manter a essência do lema. Então, depois que a gente passa por esse processo de transcriação, a gente cria, cada idioma, na verdade, cria 4 ou 5 alternativas para o lema, que levem à essência daquele lema. Então, o presidente diz, olha, o meu lema vamos colocar, o Rotary conecta ao mundo. Tá, são 4 ou 5 palavras. Mas o que o presidente quer com isso? Qual a ideia dele? Quais os programas que ele quer enfatizar? Quais as ideias principais? Quais as paixões do presidente? O que ele quer que as pessoas levem consigo daquele ano? Então, tem toda uma conversa que acontece. Então, a gente cria depois 4 ou 5 lemas, ou a gente chama de transcriados, né, de slogans, na verdade, porque o lema, na verdade, não é um slogan, e esse lema passa por um processo de veto com os líderes seniores de cada região. Então, a gente entra em contato com ex-diretores brasileiros, ex-presidentes, se houver algum de alguma região do mundo. Então, essas pessoas elas dão a sua opinião em relação ao lema e, a partir dessa conversa, o lema é escolhido. Então, não é simplesmente um processo tão simples de tradução. E aí é um processo que começa realmente a gente já começou, como eu disse, com o Shekhar há uns meses, e além disso, o lema, depois que ele foi transcriado e escolhido, ele passa por um processo jurídico, que a gente tem que verificar se não há nenhuma empresa que use palavras associadas, um slogan parecido, para que a gente não corra o risco de ser processado. Então, é um processo que vai muito além de uma simples tradução. Então, é bom realmente falar um pouco sobre isso. Nossa,
do lema, quando aconteceu, né, por exemplo, no caso do próprio presidente BR Racine, né, que ele acabou entrando depois, né, vocês já estavam ali, para dizer, há 6 meses, 7, de uma Assembleia Internacional. Como que foi? Foi corrido, foi bem corrido. Nós tivemos aí 2 anos de surpresas, né, para o Rotary. Então, quando o Barry chegou, quando ele foi eleito como presidente, a gente teve que trabalhar a velocidade luz. A gente já estava com todo um evento pronto. Ele não tinha, lógico, a gente estava trabalhando no lema anterior, né, do Sam Worry. A gente já estava com tudo pronto, tudo certo, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então a gente teve que trabalhar realmente na velocidade da luz, várias reuniões de portas fechadas para principalmente resumir 8 meses, 9 meses de trabalho em 3, 4 semanas, para dar conta de manter a coisa acontecendo. Então, o lema foi de escolha do BR, então. Foi, ele tinha essa ideia e felizmente foi um lema fácil, um lema fácil de ser transcriado, que realmente refletia bem globalmente em outros idiomas. Então foi uma coisa assim, ele veio com a ideia, mas o Barry super aberto, ele veio com a ideia, essa é a minha ideia, o que acha, o que não acha. Tem presidente que é mais, realmente, como eu disse, é mais aberto a opiniões alheias de companheiros, de funcionários e de outros. E com o Barry foi bem prático. Acho que numa reunião de 2 horas a gente decidiu o lema. Ele decidiu o lema dele. Muito obrigada, Patrick, por esses esclarecimentos, porque no ano que aconteceu isso, como você falou, esses últimos 2 anos, não foi só com o Barry, agora o Roger também veio de uma outra eleição, né? Exatamente. A pergunta, principalmente no ano do Barry, eu escutei muito, acho que ele pegou o lema que o outro já tinha escolhido, né? Eu falei, acho que não. Acho que o Rotary correu atrás. Não, realmente, a gente na verdade, uma das opções sempre né, lógico, assim, ele tinha a opção de seguir com o lema que o Sam Worry tinha escolhido, mas ele tinha uma outra ideia e a gente conseguiu amenizar a situação e agilizar a situação para que desse continuidade ao lema que ele tocava pessoalmente. Muito obrigada. Essa foi a minha pergunta, Carlos. Então, bom, feita essa introdução, Patrick, agora vamos à sua apresentação, né? Ao início seu aí. Sim, obrigado. Eu vou aproveitar a ocasião, como conversei com a Roberta anteriormente, sobre quais são os pontos mais atuais, né? E lógico, o ponto mais atual hoje em dia é a Covid-19, né? É uma crise global, é uma crise que ela vem acontecendo numa onda de país a país e a gente está onde está hoje, em situações diferentes, em países diferentes, em estados diferentes. Aqui, como eu disse, não tem sido muito diferente, estamos em quarentena. Estou trabalhando de casa já há 7 semanas, a gente perde um pouco a noção do tempo. 7 semanas trabalhando de casa e nós funcionários, a gente tem em vigência agora trabalhar de casa pelo menos até 31 de maio aqui, de acordo com as leis locais. Então, a gente pensou que foi outra coisa, por falar em surpresas, né? Foi uma outra ocasião que para nós, a equipe de comunicação, quando surgiu toda essa história da Covid-19, a gente teve que agir de forma muito rápida, né? Nós tivemos que criar um plano de comunicação. Nossa equipe trabalhou por 2 semanas, logo no começo, que a coisa realmente estourou. A gente trabalhou por 2 semanas, longas horas, trabalhando com decisões sendo feitas, reuniões de conselho diretor de última hora, comunicação para comunicar as decisões feitas, como a gente faria em relação à convenção. Até naquela época ainda não se tinha decidido qual seria o destino da convenção deste ano. Então, assim, a gente está realmente trabalhando a milhão desde que isso aconteceu já há 6, 7 semanas para nós, pessoalmente, aqui na região de Chicago. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a nossa estratégia de comunicação em volta da Covid-19. Então, o que o Rotary tem pensado em relação à diretriz de comunicação? Quais são as nossas ênfases, quais são os nossos pontos principais, o que a gente está pedindo para os rotarianos, rotaractianos, para todos da família rotária dizerem e pensarem e agirem dessa forma. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Me digam se vocês conseguem ver. Tá ótimo, pode continuar. Sim? Então, como eu disse, uma das questões principais em relação a essa
questão da Covid-19 tem sido realmente qual é a prioridade, né? Que prioridade nós criamos? Pois nós temos a situação da Covid em si e nós temos o resto, né? O mundo rotário não para, tem outras atividades que acontecem. Então nós, na equipe de comunicação, decidimos que as nossas prioridades atuais são comunicações sobre a Covid-19, comunicações sobre arrecadação de fundos, não podemos parar de arrecadar. Eu acredito que muitos de vocês devem ter visto, inclusive, o Teleton, que há algumas horas que transmitimos, com muita ênfase na arrecadação de fundos, para poder manter os nossos subsídios, para manter os fundos, para que os rotarianos possam realmente continuar conduzindo um apoio à Covid e a todos os outros projetos que, por muitas vezes, não podem parar, né? E a convenção virtual. Como nós sabemos, a convenção do Avaí presencial foi cancelada. Então, como nós podemos, de uma forma, dirigir nossa atenção e criar esse evento da convenção virtual? Então, assim, nós temos outras comunicações que acontecem todos os dias, mas a nossa prioridade no departamento de comunicação tem sido esses 3 pontos principais. Então, muitos funcionários têm entendido muito bem em relação a isso, e nós damos prioridade para esses 3 pontos. Então, assim, para nós, quando chega uma comunicação, se elas caem nessa categoria, nós entramos em modo 24 horas, a gente atua, a gente realiza o que tiver que ser feito em relação à comunicação. E o resto ainda é feito, porém com uma prioridade menor devido às circunstâncias. E em relação à Covid em si, o que nós temos em relação às mensagens que nós temos passado, né? Então, nós temos algumas mensagens principais, 2 pontos principais. O que nós queremos como organização é aproveitar essa situação. Eu digo isso eu disse isso num evento do Rotaract há algumas semanas, que nós, de uma certa forma, estamos numa situação privilegiada como organização, pois o mundo precisa mais de nós do que nunca, né? Então, a primeira mensagem realmente é de inspirar, conectar e agir, né? Então, o Rotary continua a liderar e atender as necessidades que nós temos dos rotarianos, rotaractianos e daqueles que servimos. Isso não vai mudar, isso é nosso e não vai mudar devido a essa situação. E o Rotary tem mais do que nunca agora uma posição de inspirar outras pessoas a agirem, né? Mobilizarem governos, associações locais, o que quer que seja para aliviar um pouco essa situação que nós estamos enfrentando. E nós sabemos que a infraestrutura do Rotary tem servido muito como base no seu combate à polio para apoiar o combate à Covid. Vocês devem ter ouvido uma decisão do Conselho Curador que as atividades principais da polio estavam sendo pausadas, algumas delas, para podermos direcionarmos apoio e recursos para o combate à Covid. Então, uma coisa que o Rotary tem como vantagem, o nosso combate à polio, que já vem de longa data, tem servido muito, como já serviu em outras ocasiões, com o surto de ebola e outras doenças no mundo, para guiar um pouco esse combate à Covid do que pode ser feito. E outro ponto principal, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que nós temos que continuar mantendo viva essa ideia de continuarmos nos conectando, independente do isolamento, do distanciamento físico, do isolamento social. É muito importante, mais do que nunca, que nós possamos continuar nos conectando. E o Brasil sempre está lá em cima, vários eventos online, sempre está à frente. Então, assim, usando nossos recursos digitais e recursos que o Rotary proporciona para continuarmos a fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora, que é trocar ideias, compartilhar conhecimento e continuarmos agindo. Em relação à nossa mensagem em si, qual o nosso chamado, né? Vocês já devem ter visto essas hashtags em circulação, Rotary Responds, né, que é a hashtag em inglês, que nós temos um exemplo de transcriação aqui, que para nós ficou como Rotary em ação, né, para não ficar uma coisa Rotary responde, para ficar uma coisa de telemarketing, né, o Rotary responde às suas perguntas, então Rotary em ação, para seguir a linha do Pessoas em Ação. Então, o nosso chamado, nossa comunicação tem como base esses pontos, que o Rotary continua em ação, nós somos pessoas em ação e o Rotary realmente atende as necessidades, né? Então, vocês já devem ter visto isso muito nas nossas comunicações atuais. E como nós podemos, então, fazer para entrar em ação, né? O que nós estamos pedindo para os rotarianos? Para que eles continuem se conectando. Mais uma vez, o Brasil dá um exemplo disso, né? Em seu clube, em seu distrito, em sua comunidade. E utilizar os recursos que o Rotary oferece. Eu vou falar daqui a pouco sobre quais os recursos que nós temos disponíveis hoje. E continuarmos a inspirarem os outros a agir. Isso é fundamental, né? Então, são um dos pontos que nós estamos batendo muito em nossas comunicações. Então, toda a comunicação que a gente faz permeia nesses pontos. E
onde nós estamos em relação à comunicação e as informações e recursos, né? Vocês devem acompanhar no nosso site. Nós temos informações e atualizações sobre como o Rotary está impactando, como a Covid está impactando o Rotary, tudo isso continua a ser disponibilizado no nosso site. Então, essa página, esse link, é onde vocês vão encontrar todas as atualizações em relação a decisões. Tudo que é uma decisão relacionada ao coronavírus vai para essa página. Decisão em relação aos subsídios, decisões em relação à convenção em si, tudo que a Covid tem impactado a nossa organização está aí nessa página. Depois eu posso disponibilizar esse link para todo mundo. E também nós temos algo muito importante, que é aproveitar essa oportunidade para continuar a contar as nossas histórias, de como os clubes no mundo inteiro têm agido para aliviar essa situação. Então nós temos uma página também no nosso site disponibilizada só para isso, para as histórias de clubes em ação ao combate ao Covid. E alguns de vocês devem ter ouvido do pessoal da nossa equipe de comunicação global. A gente continua buscando informações, buscando histórias. Então, se vocês tiverem histórias, fiquem à vontade para me mandarem para os seus contatos. Se vocês tiverem contato direto com a nossa equipe de comunicação global em Evanston, eu posso depois passar um e-mail também para vocês mandarem as suas histórias, porque nós queremos sim continuar dando continuidade a essa questão de contarmos a nossa história, o que o Rotary tem feito. E como nós sabemos, a Covid impacta de forma diferente diferentes locais do mundo. Então, o tipo de ação varia. Então, nós queremos mostrar justamente essa diversidade do Rotary, como o Rotary é uma organização global, porém com enfoque local, com toda os seus recursos, com toda a sua mobilização, por sermos pessoas em ação, o que nós temos feito para combater e aliviar a Covid. Mais uma vez, nosso conteúdo também está disponível através do nosso blog, né, o Vozes do Rotary, e as mídias sociais. Então, o que nós estamos pedindo para os rotarianos? Né? Continuem promovendo as histórias de como seu clube, seu distrito tem ajudado com essa situação. Né? Compartilhe com os outros formas de se conectarem. Esse é um grande exemplo. Né? Nós temos visto, como eu disse, no Brasil, vários exemplos de reuniões online, mas há muitos clubes ainda, no Brasil eu acredito que não seja tanto o caso, mas existem muitos clubes que estão perdidos. Como eu faço? Qual a melhor plataforma? Então nós pedimos para todo mundo compartilhar com os outros, se ajudarem nesse sentido. Usarem suas mídias sociais e dividir essas dicas e melhores práticas do que vocês têm aprendido com essa situação. Qual a melhor plataforma? Eu ontem tive uma reunião com um rotariano da Ucrânia, ele quer realizar um evento distrital, então eu sentei com ele por 1 hora conversando realmente sobre essa questão de qual é o melhor, é o Zoom, é o Curo, porque eles vão ter interpretação simultânea, então o Zoom agora tem essa função de interpretação simultânea que é fenomenal, que economiza muito tempo, né? Você não precisa fazer a interpretação consecutiva da pessoa fala inglês, você repete em português. O Zoom hoje tem essa função disponibilizada de interpretação simultânea. Então, assim, continuar aprendendo e compartilhar essas dicas e melhores práticas uns com os outros, porque nós estamos todos no mesmo barco realmente nessa situação. E alguns dos outros recursos que nós disponibilizamos, eu já vi algumas pessoas usando aqui, que são a que a nossa equipe de design tem feito. Nós temos criado esse painel de fundo para ser usado no Zoom, para ser usado em outras plataformas. Né? Por enquanto, eles estão disponíveis em inglês, mas nossa equipe está trabalhando essa semana para disponibilizar com os hashtags em outros idiomas. Eles estão disponíveis no nosso Brand Center. Né? Está lá no Brand Center. Se você for no Brand Center em inglês, no português você não vai achar ainda, não está disponibilizado, mas no Brand Center em inglês tem lá a parte de materiais, materials, e depois tem recursos para clubes, Club Resources. E é lá que vocês vão encontrar esses recursos. Em breve, eles também estarão disponíveis com as hashtags em português, no Brand Center em português também. Então, alguns dos trabalhos que a nossa equipe de design realmente tem feito. Então, é isso. É essa questão de comunicarmos de forma simples, de forma direta, de forma prática, né, como nós podemos elevar a posição do Rotary, elevar a nossa função, mais do que nunca como uma organização global que realmente é formada por pessoas em ação. Então, essa é uma prévia e uma ideia básica da nossa estratégia de comunicação em torno da Covid. E com isso, eu abro para perguntas. Bom, muito bacana, Patrick, muito legal mesmo. Passo agora a palavra para Júlio Lócio. Boa tarde,
Patrick, isso é uma praxe, os coordenadores, depois de mim vai falar, o Carlos me deu a vez de falar antes dele, e eu fico muito grato, Carlos, por você ter passado a palavra. Veja bem, Patrick, primeiro eu quero lhe parabenizar, porque é muito bacana a gente ver um brasileiro fora do país ter vencido tanto como você venceu, mostrar que o brasileiro é realmente diferenciado do ponto de vista intelectual e de criação. Veja bem, Patrick, hoje eu tive a oportunidade de assistir o Rotary Telethon, e o que me impressionou nessa apresentação de hoje foi que foram as apresentações do Rotary em ação em diversos pontos do mundo. Nós vimos, por exemplo, o Ravidran mostrar o que é que fizeram no Sri Lanka, arrecadando $1 milhão, mas só que todo esse pessoal que eu vi, eles falaram sempre no nós. Eu criei recentemente, junto com o Carlos e a Roberta, nós criamos um novo vocábulo na língua portuguesa, sem falsa modéstia, chamado euísmo. O meu clube, o meu distrito. Então, veja bem, o grande sucesso deles foi exatamente quando trabalharam juntos. E hoje foi uma demonstração. Em 1 hora, trabalhando-se junto, no Telethon, arrecadaram $326 mil. Então, a minha pergunta, primeira para você, seria: como você estimularia os clubes a se juntarem, os distritos a se juntarem para fazerem coisas maiores e melhores e mais sustentáveis? Segunda coisa, eu acho que esse é o momento, e estou colocando isso para você que é design, para você que trabalha com comunicação, não seria essa sugestão uma das melhores maneiras de se divulgar Rotary no mundo inteiro? Se cada rotariano fizesse 10 máscaras como essa, nós estaríamos com 12 milhões de máscaras circulando em 119 países, 17 países e regiões do mundo. O que é que você acha, então, da ideia da máscara? O que é que você acha de diminuir o euísmo? Qual seria a sua sugestão para que os clubes e distritos se juntassem para fazerem coisas mais grandiosas? Sem dúvida, Júlio. Obrigado. Realmente, o Telethon foi fantástico. Acompanhei aqui de casa também hoje. É realmente uma iniciativa fantástica, realmente. E é interessante você mencionar essa questão do euísmo, né? Porque, na verdade, quando nós passamos pela revitalização da marca em 2013, 2014, a gente teve a oportunidade de acompanhar de perto isso, nós definimos a voz do Rotary, né? Quando a gente fala de marca, quando a gente fala da questão de posicionamento da marca, né? A marca como uma persona, como um indivíduo, como um sentimento, né? Uma das características principais da voz da marca Rotary é realmente o coletivismo, é o nós, né? É a persistência de rotarianos trabalhando juntos para alcançarem um objetivo maior, né? Trabalhando juntos entre si, trabalhando com parcerias, trabalhando com organizações governamentais, não governamentais, etc. Então isso é fundamental. Mais do que nunca, principalmente porque nós estamos vendo que um dos impactos, infelizmente, dessa situação é um grande impacto econômico, né? Então nós, como organização, lógico, aqui ficamos preocupados, né? O Rotary já passou por várias crises e continua forte. Nós temos confiança na presença de Rotary, na solidez da organização. Porém, são situações como essa que nos abala em âmbito pessoal, né? Eu digo que essa crise ela é bem única do que eu particularmente já vivi, né? Pois ela é uma crise que pode nos afetar diretamente, né, pessoalmente, através da nossa saúde, mas ela traz um estresse, ela traz uma preocupação muito maior, né? É o meu pai, a minha mãe, é o meu avô, a minha avó, meu vizinho, né? E ele cria realmente essa questão do coletivismo, né? Mais do que nunca a gente tem que pensar não só em si, né? Acho que o lema do Rotary, mais do que nunca, ele se aplica numa situação como essa, né? É o dar de si antes de pensar em si mesmo. E essa crise, a gente sabe que hoje
há polarizações de opiniões em relação à economia, a fechar, a abrir, a gente sabe muito bem disso, isso existe. Porém, eu particularmente digo que é uma oportunidade para nós, pois se é uma coisa que nós sabemos fazer é trabalhar juntos. Né? Juntos nós conectamos. Né? Foi o primeiro slogan do Pessoas em Ação que nós criamos, é o Juntos Nós Conectamos. Pois essa é a base, é a pedra angular de Rotary, né? Esse trabalho em conjunto. Desde o nosso lema, né, até o que nós vivemos hoje. Então, independente da situação de cada um, nós devemos realmente buscar esse coletivismo mais do que nunca. Né? Esse trabalho entre clubes, entre distritos, trocar ideias, aprender rápido e ensinar rápido, falhar rápido e consertar a coisa de uma certa forma rápida. Então, mais do que nunca, a gente precisa realmente disso, elevando a voz do coletivo do Rotary, que é realmente o nós, é realmente juntos nós, né? Por isso que tudo que nós fazemos em relação à comunicação segue essa ideia, segue esse mantra que vai contra esse conceito do euísmo, né? E lógico, em situações de crise, nós sabemos que as pessoas reagem de forma diferentes, né? Podemos ver isso. Então, algumas pessoas vão se fechar, algumas pessoas são extrovertidas, outras são introvertidas. Então, essa crise realmente tem nos afetado em vários sentidos, né? A saúde mental, saúde física, e a gente procura, como organização, pensar o que eu posso fazer, né? Porém, acima de tudo, o que nós podemos fazer? Pois nós somos, o Rotary não é o meu clube, não é o meu distrito, né? O Rotary é essa organização fantástica e diversificada que nós temos. E graças a essa diversidade, a esse coletivismo, nós temos a força de enfrentar crises que já aconteceram no passado e vamos enfrentar mais essa que estamos vivendo. E em relação às máscaras, eu acho uma ótima ideia. Eu acho que essa é outra beleza que eu digo, que é uma beleza de Rotary, né? O Rotary, ele tem os clubes são autônomos, os distritos são autônomos, né? Então, ideias que são originais como essa, onde se haja recursos para se criar uma máscara personalizada, para mostrar onde o Rotary está presente, por que não? Né? Acho que qualquer ideia que siga o conceito de elevar, de realmente elevar nossa presença como organização, a gente sabe que a gente precisa muito disso. Né? O Rotary ele passou por uma fase da história nossa onde nós não falávamos sobre o que nós fazíamos. Né? A gente achava que era se gabar a respeito da nossa organização. Então hoje eu vejo que qualquer oportunidade que nós tenhamos de levar a nossa marca ao conhecimento de outros, ela é válida. De uma forma visual, seja através de história, seja através de conteúdo, contanto que a gente siga, lógico, as diretrizes em relação a como utilizar a marca de uma forma bem utilizada, como fazermos isso de uma forma estratégica, né? Eu acho que ela é válida. Muito bem, Patrick, muito bem, bacana mesmo as suas colocações. Júlio, obrigado pela sua pergunta. Patrick, desde que a Roberta foi governadora em 2015-16, nós participamos de todas as convenções internacionais. E quando você começa a participar de uma convenção, você quer participar de todas porque ela é fantástico, né? Muito interessante mesmo. E agora, essa convenção virtual, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito grande dos rotarianos que nunca puderam participar, nunca conseguiram participar de uma convenção internacional, e para ver como funciona, como é grandioso, como é bem organizado, como é muito bacana participar. Não sei se nesse momento, né, não sei, talvez não sei como é que vai ser, se você tem mais alguns detalhes, como vai funcionar essa convenção mundial, essa convenção internacional virtual, se vai ter inscrição, se vai ser pago, se vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. O que você pode adiantar dentro dos limites aí que você sabe, né? O que você pode adiantar para a gente, né, estimular? Porque isso vai ser uma grande oportunidade para o mundo inteiro saber, conhecer o que é Rotary e o que é uma convenção internacional. É com você, Patrick. Sim, esse é outro desafio. A gente tem passado dias e dias aqui em vários âmbitos planejando o evento. Né? Um evento grande, é um evento que a gente não contava, né, organizar, estava todo mundo, é outro exemplo. Né? Geralmente a preparação de uma convenção, ela começa 2 anos antes do evento. Né? A gente vai até o local, a gente analisa todos os pontos de logística, aqueles que já participaram da convenção sabem que é realmente um evento que
é muito grande, é grandioso. Então, estávamos todos há 2 anos, né, planejando um evento no Havaí e desde janeiro acompanhando essa situação da Covid e chegamos, infelizmente, à decisão que tivemos que cancelar o evento, né? E aí, como a gente chama aqui, é mudar de marcha, né? Você vai de uma primeira à quinta, né? Porque agora a gente tem um evento virtual, a gente não queria deixar passar em branco, é a primeira vez da história da organização do Rotary que uma convenção não presidencial não é realizada. Nós tivemos convenções em tempos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma convenção que atraiu poucas pessoas, mas ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial em Chicago, em dias e espaços, porque eles estavam tentando driblar a questão da guerra, então aconteceu em vários dias separados para não atrair muita atenção, um público menor, porém é a primeira vez na história da nossa organização que nós não temos uma convenção presencial. Então, o nosso lado, para nós, os funcionários, agora cabe, e dos líderes seniores, nos cabe agora organizar um evento que realmente vai ser aberto a todos, né? Nós não temos todos os detalhes ainda, a ideia era que esse evento acontecesse nos mesmos dias que a Convenção do Havaí fosse acontecer, porém, devido a toda a questão logística de tudo que nós temos que organizar, ele foi agora decidido a ser na semana do dia 20 de junho. Então, assim, o que eu sei até então, né, e assim, e o que eu sei pode mudar amanhã, tá? Assim, a gente tem vivido um momento realmente que tudo pode mudar de um dia para o outro, tá? Isso realmente tem acontecido muito no mundo todo e para nós não é diferente em relação a esse evento, né? O que eu sei, ela vai ter sessões plenárias, Com o Teleton de hoje, nós aprendemos muito. Foi um evento também organizado em 2 semanas, que todo mundo se mobilizou. Foi liderado pela curadora Jennifer Jones e a gente teve a oportunidade de apoiar. Então, assim, mas a convenção que eu sei terá sessões plenárias. Os horários do evento serão reduzidos, pois a gente sabe que existe o que a gente chama da fadiga do Zoom, né? Existe uma fadiga digital, virtual, da gente sentar. Hoje em estudos, hoje tem falado muito a respeito disso, né? Quanto que é demais, né, em relação a horas. Eu, inclusive, estava conversando com esse rotariano da Ucrânia sobre esse evento distrital que ele quer organizar, e eu estava falando justamente sobre isso. Ele estava planejando um evento de 8 horas, né? Eu digo, cuidado, porque existe uma fadiga virtual, uma fadiga digital. O nosso cérebro não está acostumado a lidar sempre com a plataforma digital. Ela é ótima, a gente tem que utilizar, mas existe um impacto físico no nosso corpo que existe. Então, assim, a gente tem levado tudo isso em consideração, né? Então, a gente tem pensado numa programação que seja de um conteúdo elevado e que possa ser desenvolvido e distribuído em um período de tempo razoável, para não haver um cansaço inclusive intelectual, emocional, físico, né, das pessoas que estão assistindo. Pelo que eu sei até então, nós teremos 2 dias dedicados às sessões plenárias, né, e os outros dias dedicados aos grupos de discussão, aos breakouts, né? E então esse é o que eu sei até então, que a gente vai ter, vai haver interpretação em todos os idiomas. A gente tem trabalhado muito em relação a isso, em achar a plataforma ideal para que esse evento aconteça com interpretação simultânea. Então, assim, haverá sessões plenárias, haverá grupos de discussão também com interpretação simultânea, e há uma ideia agora que na semana seguinte à convenção, as pessoas que tinham proposto, por exemplo, ter um grupo de discussão, ter um workshop na convenção, e que eles não façam parte desse primeiro grupo de workshops que vai acontecer na semana da convenção, eles estão sendo convidados a organizarem os seus workshops na semana seguinte por conta própria. E nós vamos ajudar a divulgar, né? A organização vai ajudar a divulgar. Então, a ideia é a gente poder aproveitar ao máximo o conteúdo que já tinha sido desenvolvido para o evento presencial, né? Com essa oportunidade digital, talvez surja uma possibilidade de atrair convidados que nós não teríamos no evento presencial, talvez, né? Facilita um pouco essa questão. Então, a gente tem pensado realmente de forma bem ampla e com a mente bem aberta do que a gente pode fazer para realmente, como você mencionou, Carlos, levar essa oportunidade de uma forma que nunca aconteceu antes, né? E pelo que eu sei até então, ela não terá custo nenhum, né, pelo que eu sei até então. A gente está no meio dessa preparação, né? Lógico que para nós o impacto do cancelamento da convenção financeiro foi muito grande, né? Por isso o Rotary tem pedido para aqueles que quiserem doar para a organização mais do que nunca. Essa é uma boa oportunidade, pois a gente sofreu um impacto financeiro, lógico, pois
as inscrições foram devolvidas e tudo mais. Então, assim, a gente está nesse impasse agora de organizar programação, tecnologia, convidados, a parte de divulgação. Então, assim, a gente acredita, a gente acabou de lançar, vocês já devem ter visto, o Save the Date, né, para as pessoas saberem quais são as datas, a gente lançou isso essa semana. Então, a ideia é começar a divulgar, e eu devo estar numa reunião, acho que na terça ou quarta-feira, de novo, sobre esse assunto. Eu faço parte de um grupo, do grupo principal que está organizando o evento, está apoiando a organizar o evento. Muito bom. Patrick, você foi muito esclarecedor, porque eu já tinha perguntado para a Célia Giai, já tinha perguntado para o Mark Maloney, já tinha perguntado para o John Wilco, e você que agora deu uma visão geral do que é. Muito obrigado mesmo pela sua fala. A plataforma, por acaso, vai ser o Zoom que vai ser usado? Não sabemos ainda. Não sabemos porque tem essa questão da interpretação, né? Então, assim, o que a gente quer, o que a gente gostaria, por exemplo, o Zoom, ele tem essa função agora de interpretação, porém o que acontece? O Zoom, a interpretação funciona, simultânea do Zoom funciona só do que a gente chama que é só para fazer broadcasting. Né? É só de um lado. Então, se tiver uma pessoa fazendo uma palestra e as pessoas ouvindo em 8 idiomas, ela funciona muito bem. Porém, para os workshops, para haver uma questão de discussão, para as pessoas conversarem mais de um idioma, o Zoom não tem essa função ainda, que a gente chama de relay na interpretação. Então, por exemplo, se eu tenho alguma pessoa falando em japonês, o intérprete de japonês está falando em inglês e o intérprete de português está ouvindo o inglês e está fazendo em português. Então, o Zoom não tem essa função ainda. Então, a nossa ideia é, por exemplo, as sessões plenárias, o Zoom daria certo. Né? Para os workshops já nem tanto. Então a gente está nesse impasse agora para decidir, porque a gente gostaria que fosse tudo na mesma plataforma, para as pessoas, para facilitar o usuário, né? Para ele não ter que a sessão plenária eu vou nessa plataforma, o workshop eu vou na outra, as pessoas ficam perdidas, é muita gente, né? Então, assim, e cada um com a sua limitação, com o seu conhecimento de tecnologia, então a gente está navegando tudo isso para ver qual vai ser a plataforma ideal para que o usuário possa assistir e acompanhar da forma mais confortável e proveitosa possível. Muito bem. Patrick, ó, você está muito concorrido aqui, nós temos várias mãozinhas levantadas. Então, tem bastante gente querendo interagir com você. Essa palestra está muito, suas colocações estão muito interessantes. Então, eu vou começar a abrir as perguntas. Ô, Carlos, só um Oi. comentário. No Facebook, o Patrick, nós já estamos com mais de 60 mil pessoas, assim, vários grupos já te assistindo. Oh, que beleza. E aqui no Zoom, 151 pessoas até o momento estão conectadas aqui com a gente. E para quem não pôde assistir, para quem quiser rever também essa conversa, você pode voltar no Facebook, que ela está sendo transmitida na live agora, ou depois no canal do YouTube falando sobre o Rotary. Aproveita, vai lá, deixa um like, faz sua inscrição no canal do YouTube. Então, vamos começar aqui com a pergunta do governador Márcio Medeiros. Márcio, a palavra é sua. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar pela oportunidade de poder compartilhar com o Patrick esse conhecimento bastante vasto que ele tem, né? Não é à toa que é uma das cabeças mais brilhantes que a gente tem na atualidade no Rotary Internacional, mas eu gostaria de fazer 2 observações e 2 perguntas. A primeira delas é que o Patrick é marinense, para quem não sabe. A origem dele é aqui da minha cidade, ele, inclusive, quando eu estive na presidência pela 2ª vez de meu clube, foi associado honorário do Rotary Clube Marília Pioneiro, e sempre quando eu vejo no Facebook o Patrick saindo de qualquer parte do planeta, vindo para Marília, eu já grudo no celular, e é possível aqui em minha cidade compartilhar com ele uma boa conversa numa das grandes padarias que a gente tem aqui na cidade. E também agradecer ao Patrick pelo tempo que eu estive na Coordenação Nacional da Imagem Pública aqui no Brasil. O Patrick me ajudou bastante. Todas as vezes que eu ia até Chicago, ele me levava num restaurante ali na esquina, que tem perto da nossa sede mundial, e ficávamos horas e horas conversando, e eu explorando todo esse conhecimento que ele tem. Então, publicamente aqui, eu quero agradecer ao Patrick pela ajuda que ele me deu quando eu estive na Coordenação Nacional. As 2 colocações, Patrick, são técnicas e que eu sei que você responderá com bastante propriedade. Mas acredito que o pessoal que está nos acompanhando também esteja interessado em saber.
eu gostaria que você nos falasse qual que é a função e a atividade que a jornalista Áurea foi contratada aqui no escritório do Rotary no Brasil, se a função dela é mais em atender clubes e distritos ou então é para se fazer um trabalho mais específico na área jornalística com a nossa organização, podendo entrar em vários veículos de comunicação. E também gostaria que você me falasse e explicasse para o pessoal a situação das traduções, com a sua presença agora, desde quando você, em 2009, entrou para o Rotary, as nossas traduções elas saíram da base da cultura de Portugal e agora temos a tradução efetivamente para a cultura brasileira. E, nesse sentido, algumas terminologias que nós utilizamos aqui no Brasil passaram a ser diferentes das terminologias até então utilizadas com base na cultura de Portugal. E, mais uma vez, parabenizando o Carlos, a Roberta e o Júlio também pela oportunidade e parabéns pela sua exposição e pela sua vitória dentro da nossa organização, Patrick. Obrigado, Márcio. Saudade de Marília. Em breve, se Deus quiser, estarei por aí. Bom, o primeiro ponto, em relação à Áurea, realmente, nós acabamos de contratar uma pessoa no escritório internacional em São Paulo, e essa, na verdade, é uma estratégia que eu apresentei em 2016, quando a gente transformou a equipe de serviços linguísticos para a equipe de comunicação global. Eu apresentei como um piloto, que nós deveríamos, como parte da nossa transição para realmente ter essa abrangência global em comunicação, nós deveríamos começar a instaurar funcionários de comunicação nos escritórios internacionais. Então, isso foi uma das propostas que eu fiz quando a gente passou nessa transformação da nossa equipe, né? E a gente começou de forma gradativa. A gente não conseguiu contratar todo mundo de uma vez. Então a gente começou com... Os primeiros funcionários foram Índia e Suíça, depois Coreia e Brasil agora, né? A gente não tem ainda no Japão, mas a gente vai contratar o ano que vem. Então, assim, a função da Áurea, né? É uma questão interessante, porque ela é uma função híbrida, né? Ela é uma extensão da nossa equipe aqui, né? E ela realmente é uma função híbrida. Híbrida dos dois pontos que você colocou, Márcio. Trabalhar com rotarianos, com clubes, com distritos, em ajudar nessa questão da imagem pública, da comunicação, ajudar na parte de treinamento. Então, assim, elevar essa questão de conhecimento de uma forma mais próxima, né? Pois a gente cria conteúdo aqui, porém, tendo uma pessoa disponível a isso em São Paulo, no Brasil, faz muito sentido. Então, essa é uma das funções dela. A segunda função dela é realmente trabalhar com a parte externa. Então, fazer contatos de mídia, fazer contatos com relações públicas. Então, assim, a gente sabe que rotarianos pelo Brasil todo têm contatos com redes de TV, etc. Porém, a função dela também é fazer isso do ponto de vista corporativo. Então, se nós tivermos, por exemplo, o dia de combate à polio, né, que nós tivemos uma mobilização, trabalhar com nossos embaixadores brasileiros, trabalhar com comunicado à mídia. Então, assim, a função dela é realmente híbrida, é atender rotarianos e ajudar também nessa questão de levar a marca em um nível corporativo. Então, assim, a gente está como esse piloto com uma pessoa agora. A minha ideia é, se possível, se a coisa realmente acontecer da forma que a gente espera, é acrescentar outros profissionais de comunicação para formar uma equipe em cada escritório internacional, se possível. E a questão da terminologia. Realmente, a gente passou por uma mudança. Quando eu comecei em 2009, eu comecei como supervisor da equipe de português na época, né, do Grupo de Serviços Linguísticos. E uma das primeiras coisas que eu observei era que a terminologia era bem antiquada, era bem truncada. Então, a gente passou por esse processo. E esse é um processo contínuo, tá, Márcio? Então, assim, em relação a feedback, em relação à terminologia, a gente sempre está aberto a isso, tá? Então, o que acontece? Quando a gente recebe um certo tipo de feedback, esse nome deveria ser assim ou assado, né? Como a questão do lema. Não é uma questão que a gente decide sozinho, né? Então, assim, é uma questão que a gente leva, a gente fala com
com os líderes que nós temos no Brasil, ex-diretores, curadores, atuais diretores. A gente passa por esse processo, né? Pois é uma coisa que às vezes impacta muita gente. E isso acontece em todas as partes do mundo, não é só com o Brasil, tá? A gente tem, por exemplo, a questão do árabe, o árabe da parte do Egito, da Turquia. Então a gente passa por essa questão, determinar qual que é o árabe que vale, né? Então a gente tenta trabalhar para achar um meio termo. Então, assim, quando a gente decide uma mudança de terminologia, eu lembro que uma das primeiras que eu particularmente tive que fazer logo que eu comecei. Eu tinha acabado de chegar no Rotary e eu comecei a receber e-mails de pessoas, não se fala mais sócio, né, associado, tinha mudado essa questão jurídica da terminologia sócio. Então eu lembro que na época a gente teve que fazer, eu tive que criar um plano, né, porque o que acontece, tem vários materiais que já existem, né, a gente não pode mudar tudo de uma vez, tem que ser de forma gradativa. Então a gente continua aberto a opções e opiniões em relação à terminologia, porque o que a gente quer realmente é usar da melhor forma possível a terminologia que é usada pelos rotarianos, né? Muitas vezes a gente decide alguma coisa, a gente conversa muito também com o pessoal do Escritório Internacional, né? A gente tem essa parceria com eles, trabalho com o pessoal da revista. Então, assim, essa questão de comunicação hoje acontecia há muito tempo atrás que ela era muito isolada, né? As decisões eram tomadas de forma isolada e eram disseminadas. Agora não, agora ocorre mesmo, no mesmo ponto do combater o euísmo, ocorre essa colaboração com profissionais de comunicação da revista, o nosso pessoal do Escritório Internacional, nossa equipe aqui, com rotarianos que estão envolvidos em comunicação, às vezes fazem parte da comunicação, que são coordenadores de imagem pública, ou que fazem parte da comissão de comunicação, que nós tivemos uma brasileira o ano passado, que fazia parte da comissão de comunicação do Rotary. Então, existe realmente esse trabalho conjunto. Então, ideias em relação à terminologia, manda para a gente sempre analisa, a gente sempre trata delas com carinho, e nem sempre as decisões que a gente toma vai agradar todo mundo, a gente sabe disso, mas é uma questão de democracia e sermos a organização que a gente é hoje. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Obrigado, Patrick. Só lembrando aqui que nós temos a presença do pessoal de Portugal. Nós temos portugueses aqui prestigiando o programa com o Patrick Nunes hoje. Agora, a palavra está com Adriana de Souza. Boa tarde a todos, boa tarde, Patrick. Primeira oportunidade que eu ouvi pessoalmente, eu nem imaginei que você fosse brasileiro. Na questão da tradução era tão sensacional que eu nem imaginei que você fosse brasileiro. Aí depois falou, não, esse que é o Patrick da comunicação. Falei, legal, que foi lá em Fortaleza. Muito bem. Você estava falando aqui das prioridades de comunicação, que hoje estão na Covid-19, arrecadação de fundos, convenção virtual. Trazendo isso para o distrito, que é o nosso núcleo, e para talvez muitos aqui também seja só o clube, né? Então, vou pensar em distrito porque eu sou da Comissão de Imagem Pública do distrito. Mas a gente pode também se transformar para o clube. Eu gostaria de perguntar para você como incentivar, então, ou como você está percebendo, como você incentiva ou percebe a questão de arrecadação de fundos. Você comentou, assim, da questão do Teleton. O que nós faríamos, enquanto distrito, para por exemplo, uma arrecadação de fundos nessa época de Covid-19? Alguns exemplos que você tenha visto, que você tenha percebido. Um outro comentário que eu gostaria de fazer também é o seguinte: infelizmente, eu não sou jornalista, eu sou professora de português, mas a gente envia para a TV ou envia para o jornal um release super bem legal, bem feito. Infelizmente, quando ele chega para a população, ele coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo de ontem. Rotary Clube de Piracicaba Paulista e Rotary Clube de Saltinho receberam os testes de Corona 0 para o Lar Betel. Não, saiu assim, que o Rotary Clube de Piracicaba. Não foi o Rotary Clube de Piracicaba naquele momento. Então, assim, isso é uma coisa que a confusão, porque a gente sabe que a confusão não é na questão a nós, é a questão geral. Para eles é tudo Rotary, não importa quem seja. Então, é só um comentário que eu estou fazendo, que às vezes deixa chateado o associado, deixa triste a pessoa que está fazendo a ação. Mas a gente sabe que o mais importante foi a ação, e aí nós chegamos a essa conclusão. Então, na realidade, a minha pergunta é sobre a questão da arrecadação de fundos. O que você pode incentivar, o que você está percebendo na questão dos distritos e clubes, por favor.
Sim, o que a gente tem visto muito realmente são os eventos online, né? O Brasil agora eu sei que tá na onda das lives, né? Quando eu entro no meu Instagram, no meu Facebook, eu vejo todos os meus amigos lá assistindo as lives, né? Esses eventos digitais são realmente uma das principais plataformas hoje, pois é a forma que a gente tem de acesso ao que eu chamo do mundo lá fora, né? Em tempos de quarentena, em tempos de isolamento, o nosso acesso é esse, né? De forma digital. Então, criar campanhas, você pode criar campanhas em mídias sociais, né? De arrecadação de fundos, não precisa ser necessariamente um evento, né? Porque a gente sabe também que existe a competição, essa concorrência de eventos, a questão da fadiga digital. Então, assim, às vezes uma boa campanha, uma campanha simples nas mídias sociais, através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter, elas vão muito longe, né? O Facebook tem a sua plataforma de arrecadação de fundos digital, né? É uma ferramenta que também pode ser utilizada por clubes e distritos. Eu vejo muito aqui acontecer muito hoje em dia, aqui principalmente em Chicago, essa questão do aniversário, né? A pessoa doa para o meu aniversário, joga essa campanha no Facebook. O Facebook já tem uma estrutura pronta para isso. Então, existem plataformas como o Facebook, por exemplo, que tem ferramentas disponíveis para esse tipo de situação, onde você pode fazer uma arrecadação digital. Então, assim, eu sugiro, como eu sempre digo, assim, no geral, descomplicar. Tentar achar a forma mais simples possível, com uma mensagem simples, clara, direta, o que as pessoas querem saber, né? Então, assim, o que as pessoas querem saber em qualquer campanha, né? Eu vou arrecadar para quê? Qual a finalidade? Qual o impacto, né? E depois, muito importante, fazer o trabalho de apoio lá no final, que é fazer uma outra campanha, por exemplo, para mostrar o impacto, né? Como você mencionou, os testes que foram doados ou o que tem acontecido com aquele dinheiro, né? Então isso é muito importante, porque a gente vê em outras organizações, eu já observei em alguns clubes realmente também, não no Brasil necessariamente, mas já observei alguns exemplos, porque a gente faz muitos estudos de caso aqui, né? Para a gente analisar essa questão de comunicação. A gente observa comportamentos de comunicação, às vezes, de alguns clubes, distritos, e a gente vê que muitas vezes falta isso, né? A pessoa faz a campanha, arrecada, mas depois esquece de falar o que aconteceu, né? Então isso você perde a oportunidade de fidelizar um doador, né? Por exemplo, isso é muito, muito importante. Não só por uma questão de transparência e prestação de contas, pois nós somos uma organização séria, mas também por uma questão de dar continuidade à sua visibilidade da marca, né? E realmente isso acontece. A questão de o clube X, o clube Y, realmente, às vezes a gente sabe que a gente coloca às vezes muito trabalho em relação, muito empenho a um release, e a imprensa às vezes tira o ponto principal que a gente quer levar, não menciona um ponto principal. A gente, como organização, sente isso, né? Muitas vezes quando se fala da polio, a gente sabe, recebe muita crítica de rotariano, mas por que a mídia não fala do Rotary quando fala de polio, fala do Bill Gates? A gente faz todo o trabalho de base, o Rotary realmente está liderando essa campanha, tem liderado já há mais de 30 anos, porém, muitas vezes, quem trabalha com a mídia sabe, fica a critério deles, né? Eles encaixam na forma que lhes melhor convém e às vezes a gente perde a oportunidade. Mas como você disse, o mais importante, como você disse, Adriana, é que o Rotary esteja presente, né? Que o nome da nossa marca esteja presente. A gente sabe que as pessoas às vezes ficam chateadas, mas faz parte desse jogo da mídia, né? Da questão de comunicação. Nada como é um âmbito da criatividade, nada é muito 2 mais 2 são 4, né? A gente planeja, a gente antecipa, a gente cria estratégias e os resultados, na maioria das vezes, são favoráveis, porém às vezes não são. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação. Nós temos ainda mais 8 pessoas para participar, nós temos ainda o programa mais 15, 20 minutos de programa, então para que todos possam participar, possam colocar suas perguntas, vamos fazer ela bem mais breve, bem rapidamente, sem discurso, assim, para que todos possam participar dessa excelente entrevista com o Patrick, lá direto de Chicago. Então, agora a palavra está com Toro. Toro, não estamos te ouvindo, Toro. Boa tarde. Agora sim. Ok. É um prazer muito grande estar com vocês, principalmente com o Patrick. Nós já estivemos juntos em diversos lugares do mundo e fico muito feliz em ver sua trajetória, Patrick,
o trabalho que você realiza na nossa organização, o seu comprometimento. Ficamos realmente muito felizes. A minha pergunta, Patrick, na verdade, a gente percebe que Rotary Internacional hoje tem procurado fazer um sistema de comunicação que também atinja diretamente o associado. Eu sei que existem, inclusive, projetos em andamento no sentido de fazer a inserção de pessoas não necessariamente através do modelo de clubes tradicionais que nós temos. Por outro lado, a gente tem uma preocupação também muito grande com a inserção das novas gerações. E a gente percebe que a forma de comunicação em muitos lugares, em muitos clubes, em muitos distritos, ela não é a mais adequada para esse segmento. Então, queria que você nos falasse a respeito dos estudos que vocês estão realizando aí, com referência a qual seria a forma, a melhor ou as boas práticas, na verdade, que nós deveríamos estar observando nesses dois sentidos, né? Tanto na questão do associado como um todo, mas especificamente nesse segmento das novas gerações. E já antecipando, quer me parecer que esse momento de tragédia pode ser um momento positivo, né? Justamente para nós avançarmos nessas questões. Era isso que eu queria manifestar e, mais uma vez, cumprimentá-lo e dizer da satisfação de poder estar lhe ouvindo novamente. Obrigado, Toro. Bom revê-lo. Realmente, o Rotary tem passado por essa questão. Nós sabemos já, não é segredo para ninguém, que nós somos uma organização estagnada em número de associados já há 20 anos. Isso não é novidade para ninguém. Estamos no 1,2 milhão há 20 anos, pelo menos, né? E o Rotary tem tentado, ao longo do tempo, desde que eu comecei há 11 anos, tem tentado criar flexibilidade, aumentar a flexibilidade, tipos de associação diferente, empresarial, não empresarial, flexível, etc. Né? A gente sabe que a organização tem passado por isso. Porém, hoje, realmente, há um debate, há uma discussão que acontece em Rotary Internacional, que é essa análise de como nós podemos, em questão de organização, sermos mais relevantes, ainda mais relevantes, sem perder a nossa tradição, sem perder a nossa estrutura, sem perder o âmago que nos faz quem nós somos, né? Então, assim, existe realmente toda essa discussão do que será, qual o Rotary do futuro, né? A gente vê um andamento de flexibilidade das novas gerações, né? A aceitação, a abertura do Rotaract como parte da família rotária, não como um programa. Então, a gente tem visto essa evolução, esse caminho ascendente em relação à organização, que eu pessoalmente acho fundamental. Não podemos perder os rotaractianos, não podemos perder os jovens, e temos que criar, na questão de comunicação, a gente tem feito muito isso, como você mencionou. Qual é a maneira mais direta de a gente se comunicar com os associados? A gente sabe que a organização existe uma estrutura que ela é válida e ela é forte e ela tem um propósito, né? Do presidente do clube, do governador, do diretor, a gente sabe disso. Porém, por uma questão de comunicação, por um ponto de vista de comunicação, a gente observou que muitas vezes a comunicação ela não chega até a base, né? Ela se dilui. Né? Se você conta só com o coordenador para comunicar o governador para comunicar o presidente para comunicar seu clube, a informação ela chega de forma diluída. Né? Então, a gente tem trabalhado em relação a isso. Como a gente pode criar comunicação para chegar direto a todos os rotarianos. Né? Algumas comunicações, obviamente, são pertinentes a certos cargos e certas lideranças de Rotary, isso nunca vai mudar, eu acredito. Porém, outras comunicações nós podemos agir de forma mais estratégica e mais prática. Então, eu acho que realmente existe essa oportunidade agora. E como você bem colocou, essa situação nos faz realmente pensar e serve como oportunidade para acelerar esse processo. Muito obrigado, Toro, pela sua participação. Agora eu passo a palavra para Celso de Camargo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Patrick pela explanação direta, sempre com respostas objetivas. Mas eu quero colocar alguma coisa que... Eu sou rotariano velho, sou rotarado, eu tenho 34 anos de Rotary da campanha do 1 milhão, e desde lá nós não estamos crescendo. Eu sou daquela época que você falou há pouco, que
o Rotary não gostava de fazer propaganda do que fazia. Mas eu acho que nós ainda estamos pecando e muito em não fazermos propaganda de Rotary. O Rotary não é conhecido como uma organização que serve à humanidade. O Rotary é conhecido como uma organização elitista. Nós não somos conhecidos como a entidade que patrocina a erradicação no mundo. Eu, quando governador, fui visitar uma cidade grande aqui da região de Joinville, do 4.650 à época, e o prefeito me recebeu, e a hora que eu falei que o Rotary patrocinava a campanha de erradicação da polio, ele ficou estupefato. E ele era médico. Então, o que eu entendo é que nós fazemos muito endomarketing. Nós fazemos muito o associado, nós fazemos muita campanha, deve ser feita, não estou recriminando de jeito nenhum, mas o que eu estou querendo falar é que nós precisamos fazer para fora. Nós precisamos, de repente, com a contratação da Áurea, isso começa a mudar, não sei, acho difícil, mas nós precisamos fazer para fora, para fora. A juventude é necessária, o rotaractiano, o interactiano, o rotakids, mas ir para fora, a juventude externa. Sim. Como é que vão ficar nos conhecendo? Sim, Celso, você é um ponto relevante, e a gente sabe disso. No 2013 e 2014, quando a gente passou pela revitalização da marca, foi a primeira coisa que nos foi indicada, né? Uma consultoria indicou. Nós somos ótimos em falarmos com nós mesmos. E desde então tem sido feito todo um trabalho, né? Porque o que acontece, né? Você mencionou a Áurea. Na verdade, os embaixadores da marca são os rotarianos. Os rotarianos, se nós nos condicionamos a falarmos com nós mesmos, né? Por isso que nós, por exemplo, no departamento de comunicação, só há 3 a 4 anos, o Rotary teve a sua primeira pesquisa de marketing em relação a personas. O que as pessoas acham, não acham da nossa marca. Nós, no departamento de comunicação, nós temos uma meta, né? A nossa meta é até 2022 elevar em 5% percentuais a percepção de entendimento de Rotary. Então, foi feita uma pesquisa global de entendimento da organização, com o público externo. Então, assim, o nosso parâmetro de comunicação hoje, para nós que nos guia, é o público, é o entendimento da marca Rotary para o público externo. O rotariano conhece Rotary, né? Então a gente trabalha em cima disso, né? Por isso que muitas vezes as pessoas nos procuram e falam assim: eu quero colocar o meu projeto na página do Facebook. A gente tem uma estratégia. Mas por que não colocou o número do meu distrito? Porque o distrito só é relevante para rotariano. O público de fora não sabe o que é distrito, né? Você pode confundir a pessoa em relação a isso. Então, assim, a nossa estratégia de comunicação é justamente voltada para isso, certo? Então, assim, o nosso ponto principal é oferecer ferramentas para que todos nós, embaixadores da marca, 1,2 milhão no mundo, possamos nos comunicar de forma externa. Você tem toda a razão, e esse é realmente o intuito, tá? Por isso que foi criado Pessoas em Ação, por isso o Rotary tem investido em fazer essa pesquisa global para saber o que as pessoas... A gente sabe que as pessoas conhecem o nome Rotary, mas não sabem o que o Rotary faz, né? É esse índice que a gente tem que aumentar, não de conhecimento da nossa marca, como o logo, mas o conhecimento, o entendimento do que é Rotary e o que Rotary faz. Porém, contudo, todavia, a gente sabe que eu digo particularmente, que uma das bênçãos do Rotary e que às vezes serve como maldição é que nós fazemos de tudo um pouco, né? Então, se você pensa em Unicef, numa questão de posicionamento da marca, Unicef é criança, né? Rotary é polio. Porém, o Rotary também é saneamento básico, água, educação, alfabetização. Pois nós somos uma organização, né, uma organização diversificada. E eu digo, novamente, é um ponto positivo para a nossa organização. Porém, muitas vezes, isso nos apresenta um obstáculo em questão desse posicionamento da marca, né? Porque se eu pergunto para um rotariano, como você mencionou, a pessoa não sabia o que era polio, né? Algum rotariano já me falou uma vez, mas aquela pessoa não sabia que a gente faz intercâmbio de jovens.
né? Então, assim, cada um tem a sua paixão e tem a sua identificação com a nossa marca, né? E isso, claro, oferece obstáculos, mas, porém, oferece oportunidade para a gente continuar comunicando de forma externa, sem dúvida alguma. Muito obrigado, Celso, pela sua participação. Relembrando, nós temos mais 6 pessoas na fila para fazer uma pergunta para o Patrick. Vou pedir para que sejam breves na pergunta, né? Não aumentar muito o discurso, aí, que seja bem específico na sua pergunta, para que todos possam participar. Agora passo a palavra para o vice-presidente da BTRF, Marcos Franco. Boa tarde a todos, boa tarde, Patrick, tudo bom? Por estarmos trabalhando esse ano, os próximos anos na BTRF, a nossa grande meta é a arrecadação de fundos, como você diz que você tem esse objetivo. Um dos programas que a BTRF tem chama-se Empresa Cidadã. E nós estamos, assim, fazendo já alguns testes, alguma experiência com alguns posts, né? Entendeu? Com empresas que contribuem para a BTRF. Eu queria saber um caminho. Eu não sei se essa pessoa que foi contratada pelo escritório, ela vai poder nos ajudar a acelerar isso, porque nós estamos muito amador nisso, e a gente confia muito que isso vai trazer muito resultado. Eu queria saber de você como que a gente deve conduzir esse assunto. Marcos, respondeu a sua própria pergunta. Essa é uma das funções da Áurea. Tá? É realmente isso. A gente sabe que tem as associações de fundação pelo mundo e a gente realmente quer dar um apoio maior na questão de comunicação. Então, ela é a sua porta de entrada. A gente tem desenvolvido, inclusive, na nossa equipe de design, material sobre a BTRF aqui, coisa que não acontecia anteriormente. Depois que eu assumi essa função, eu insisti que a gente pudesse oferecer esse serviço para a BTRF e outras associações da fundação, porque é o que a gente quer, que tudo fique uniforme, consistente com a marca, as cores e tudo mais. Então, assim, a Áurea, sem dúvida, é a sua porta de entrada. Pode falar com ela e me mandar um e-mail também, se precisar. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Agora passo a palavra, o microfone para Emídio Cunha. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Patrick. Realmente, você nos deixa orgulhosos de ver um brasileiro com tanto destaque no staff de Rotary Internacional. A minha pergunta eu já fiz ao presidente Holger, mas não ficou muito clara a resposta. E como você é o homem da comunicação, eu acho que você vai responder de pronto. Eu quero saber se o Rotary Internacional está pensando em padronizar uma ferramenta de comunicação como essa, por exemplo, que nós estamos usando agora, o Zoom. Existem muitas plataformas no mercado. Eu tenho usado o Zoom nas reuniões do meu clube e do meu distrito. Eu sou governador eleito. Mas eu gostaria de saber se o Rotary pensa em padronizar, dizer, olha, agora a ferramenta oficial do Rotary é essa, qualquer que seja. Muito obrigado, fico no aguardo da sua resposta. Sem problema, prazer. A gente não tem essa ideia, tá, de padronizar. Por quê? Por sermos uma organização global, cada um tem a sua realidade. Em algumas partes do mundo, a gente tem promovido o Zoom hoje, porque o Zoom oferece um desconto através do Rotary Global Rewards, né? O Zoom oferece um desconto. A gente tem falado muito sobre o Zoom. Porém, depende das necessidades, né? Como eu mencionei, algumas partes do mundo, eles estão de reuniões que precisam de interpretação simultânea em vários idiomas. Então, o Zoom não comporta. Então, assim, não existe até então, não ouvi dizer, e nenhuma ideia em padronizar uma plataforma em si para que todo o mundo rotário utilize. Tá? A gente está realmente contando com que cada clube, cada distrito ache a sua plataforma de preferência. Alguns clubes preferem GoToMeeting, outros preferem outras plataformas que existem. Então, assim, não ouvi dizer em nenhuma conversa em padronizar uma plataforma específica. Emídio, obrigado pela sua participação. Agora, o microfone para a governadora eleita Cassima. Boa tarde, Patrick. Um prazer estar aqui. Estão me ouvindo? Sim? Sim, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui. Eu sou Cassima, do Distrito 4.571, sou governadora eleita. E eu não tenho uma pergunta para fazer, porque as minhas perguntas você já respondeu. Mas enquanto você falava, eu dei uma fugidinha daqui para fazer a abertura das salas de treinamento da ADIRC,
do Distrito 4.571. E eles me fizeram de portadora de um grande abraço para você. Obrigado. Os rotaractianos do Distrito 4.571 te enviam um forte abraço. E obrigado pela sua participação essa tarde fantástica. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Cassima. Agora o microfone para o governador Celso Alves. Boa tarde, Patrick. Cumprimento aí os nossos líderes que estão coordenando esse evento. Patrick, o que vai mudar, na sua percepção, a tendência para dois quesitos na comunicação? Uma, no treinamento dos líderes, e outra, na comunicação com os associados de uma maneira geral. Todo o processo que, desde que o Brand Center foi colocado, a mudança da marca, todo esse processo dos últimos 7, 8 anos tem sido um grande desafio. E houve um momento que a gente ficava até angustiado, porque a gente começava a entender uma ferramenta, lá vinha outra. Qual a tendência do processo em treinamento e em comunicação neste momento? Obrigado. Obrigado, Celso. Bom revê-lo. Em relação ao treinamento, eu acho que muito tende a mudar no mundo. Eu acho que eu estava conversando com um amigo outro dia, que é diretor de comunicação na Espanha, e a gente estava conversando sobre isso. A gente achar que a gente vai sair dessa crise e que vai tudo voltar como era, eu acho que é um pouco ingênuo da nossa parte, né? É uma situação difícil, porém eu espero muito que nós, como organização, como seres humanos, possamos aprender e possamos evoluir, né? Eu acredito que a questão do treinamento ela vai ser impactada dessa forma, né? Porque olha o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Alguém veio, acabei de fazer uma abertura da DIRC. Existe uma tendência, né? Para a gente realmente, quanto tempo a gente brinca com os funcionários, a gente tem falado sobre isso. Quanto tempo a gente passou insistindo para que os rotarianos fizessem reuniões virtuais, né? Lembra da época que as pessoas não queriam que um e-clube existisse, elas eram contra reuniões de clube virtuais, né? E a gente tem falado muito sobre isso, fala sobre incentivar as pessoas por uma questão econômica, por uma questão prática, e olha onde estamos hoje, né? Com mais de 150 pessoas reunidas, e estamos todos sendo forçados, de uma certa forma, a aprender na marra, né? A lidar com as plataformas. Então, assim, eu acredito que isso vai ter um impacto nos treinamentos, tá? Por exemplo, hoje não sabemos o que vai acontecer, é incerto o que vai ser a nossa Assembleia Internacional. Nós tivemos que cancelar as reuniões de coordenadores, de treinamento de coordenadores aqui em março, em abril, né, de coordenadores de Rotary, de imagem pública, da Fundação Rotária, de doações extraordinárias, e tivemos que criar conteúdo virtual, online, para disponibilizar o treinamento, né, que de uma certa forma, eu acho que atingiu mais coordenadores, né, em vez de ter 1/3 dos coordenadores vindo e aprendendo durante uma semana, tivemos um conteúdo agora que está disponível a todo mundo. A convenção é um exemplo, a gente está ampliando essa questão da visibilidade, mais pessoas podem participar. Eu acredito, uma percepção minha, uma especulação pessoal minha, que isso vai afetar a questão de treinamento. A gente tem visto a questão do centro de aprendizado, né, o Learning Center, que hoje proporciona que rotarianos criem conteúdo, disponibilizem e troquem entre si. E em relação à plataforma de comunicação, eu acho que eu vou te desapontar um pouco, porque nós estamos revendo o Brand Center, ele vai mudar, tá? E ele vai mudar porque ele precisa mudar. Tá? É uma ferramenta que ela serviu, de uma certa forma, o que pôde para aquele momento, né? A gente não realmente, de forma bem sincera, não recebeu todas as funções que a plataforma nos prometeu quando a gente fez o contrato com eles. Eles não oferecem todas as funções que a gente precisava para facilidade de navegação, para facilidade de busca. Então, assim, o Brand Center está passando por uma reformulação. Inclusive, nós procuramos entre 5, 6 fornecedores externos. Nenhum deles atendia o que nós precisávamos. Então, o Brand Center está sendo feito em casa, a gente está desenvolvendo dentro do Rotary para poder atender as nossas necessidades. Tá? Então, assim, parte dele é terceirizada, parte é interna. Então, assim, em breve vai haver mais uma ferramenta para a gente aprender, mas o que a gente espera é que essa linha de aprendizado, essa curva de aprendizado seja muito mais tênue do que as ferramentas passadas. Obrigado, Celso, pela sua participação. Patrick, eu não sei como está a sua agenda aí, você nos dá mais quantos minutos?
Eu estou em casa num sábado à tarde, não posso sair. Então, assim, tirando só o calor, que eu vou tirar meu paletó. Não fala isso que a gente não sai daqui. Bom, então agora eu vou passar a palavra para José Carlos Lau. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Carlos Augusto. Minha querida companheira governadora Roberta Lopes, prazer em vê-la aqui na plataforma. E tem outros professores aqui, o Hipólito, meu companheiro Luiz Gustavo, de Brasília. Bom, sendo direto, Patrick, eu há muito... Não te ouço, José. Seu microfone está no mudo. Está ouvindo agora? Agora vai. Perfeito. Desculpa, eu pensei que havia liberado daí o meu microfone. Mas, Patrick, mais uma vez, é um prazer estar com você. E eu há muito tempo venho trabalhando, nos meus 32 anos de Rotary, eu venho percebendo da importância da minimização de custos para a participação dos rotarianos. 25% dos rotarianos do Distrito 4.770 têm condições de participar dos encontros rotários, seja ele a nível regional ou internacional. Mas a maioria não tem essa condição. Você crê que, a partir desse momento, a partir dessa questão infeliz dessa pandemia, em que nós podemos estar vivendo, o meu distrito hoje, tudo que se possa anunciar de encontros, nós estamos coordenando, utilizando plataformas virtuais, em que, com isso, tem facilitado, então, a participação de até pessoas que nunca podíamos imaginar, simplórias, porque não têm acesso à utilização do sistema eletrônico, mas que netos, filhos têm auxiliados a colocar e participando das nossas reuniões no Rotary, no Distrito 4.770. E você percebe que, a nível mundial, nós podemos minimizar institutos, convenções, porque os custos são altíssimos. Todos convocam e pedem para que participem, mas nem todos têm uma situação econômica privilegiada para que possa investir num encontro a este nível. O que você percebe daqui por diante a partir dessa pandemia? Eu acredito que vai ser, eu espero, verdade, e acredito que vai ser, a gente vai ver mais desse modelo mais híbrido, né? Eu acho que as reuniões presenciais, elas têm um grande valor, um valor um certo valor que as plataformas digitais não oferecem, e não tem como, né, oferecer. Porém, é um dos valores das reuniões presenciais. Eu acredito que vai haver essa mudança na balança, saindo dessa situação, que as pessoas vão estar mais confortáveis. Então, acho que vai haver uma certa questão híbrida realmente. Eventos presenciais, eventos digitais, coexistindo em harmonia. É o que eu vejo para o futuro. Muito obrigado pela sua participação, Lau. É um prazer revê-lo aqui. Bom, nós temos mais José Nelson Carrosino, José Emanuele, Luísa Naves e, por último, José Alfredo Pretoni. E vamos encerrar as perguntas aqui também, para não abusar muito da boa vontade do Patrick, né? Então, agora a palavra é com o José Nelson Carrosino. Pode falar, Carrosino. Está me ouvindo? Te ouço. Oi, Patrick, grande amigo. Grande abraço. Muito, vai muito além do meu sonho. Você pode ter certeza. O seu talento é fantástico. Eu tenho uma pergunta. Não está dando para te ouvir, Carrosino. Carrosino, não estamos te ouvindo. Carrosino, não dá para te ouvir. Tá bom? Infelizmente, nós vamos ter que deixar você para um pouquinho depois, vamos tentar logo em seguida, porque o seu microfone está, a sua conexão está picotando, não estamos conseguindo te ouvir. Então, eu vou passar a palavra agora para José Emanuele Júnior.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, revendo alguns amigos de Facebook, de Gerói, de Amigos com o Padrão, e principalmente o nosso amigo Alberto Bittencourt. Patrick, prazer conhecê-lo. Patrick, uma colocação. Pós-pandemia, qual é a estratégia de comunicação do Rotary? Ontem nós estávamos numa reunião virtual do nosso distrito, da equipe distrital, e foi falar duas possibilidades. Um aumento grande do quadro associativo por um aumento de voluntariado. E uma segunda, que seria uma grande debandada de sócios, pois quem não ocupa seu tempo, que já estava marcado, vamos dizer, que nós, meu clube é às quintas-feiras. 6 reuniões, temos companheiros que não vieram em nenhuma. Então, o que acontece? Esse companheiro já está ocupando esse tempo com outra atividade, né? Como vamos trabalhar essa situação na comunicação do Rotary? Eu acho que é por isso que uma das mensagens principais que nós temos hoje, José Emanuele, é essa questão de nos mantermos conectados. Por isso que é muito importante, por isso que é uma das mensagens principais que nós, da equipe de comunicação, temos passado e pedindo para as pessoas repassarem, né? Porque, mais do que nunca, essa é uma situação incerta, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, é uma crise que tem um impacto de saúde, tem um impacto em estruturas governamentais, um impacto econômico, a gente realmente não sabe qual vai ser a realidade depois dessa pandemia, né? Eu acredito que vai haver, inclusive, uma certa transição para a gente voltar ou a gente sair dessa questão da pandemia, tá? E realmente essa é uma preocupação que nós temos, né? É uma oportunidade, pois nós, como organização que somos, temos visibilidade, temos presença, temos condições, de uma forma geral, de atuarmos e sermos vistos e sermos atrativos a outras pessoas, né? Porém, é um desafio, né? É um desafio, pois nós não sabemos se nós vamos perder associados porque o seu tempo foi tomado por outra coisa ou a sua família foi impactada financeiramente. Então, assim, a gente vê que essa questão vai ser de muita, eu acredito, para o futuro, vai ser de muita flexibilidade em relação a cada situação, né? Do ponto de vista de comunicação, a gente vai continuar batendo nessa tecla durante a pandemia, para as pessoas continuarem se conectando, continuarem agindo, continuarem inspirando, pois isso é muito importante, né? E pós-pandemia, eu acredito, como assim, é uma situação incerta, né? A gente não sabe qual vai ser a estratégia. Talvez a semana que vem essa minha apresentação vá ser revista completamente, pois nós temos uma outra questão que surgiu que nós temos que dar prioridade, não sabemos. Mas eu acredito que vai ser de muita flexibilidade e de muita paciência e muito entendimento mútuo para a gente continuar a sair dessa de uma forma positiva e sem muitas perdas. Muito bem. Vamos tentar de novo com José Carrosino. Vamos ver se melhorou sua conexão aí, Carrosino. A palavra é sua, o microfone liberado. Carrosino, não... Está me ouvindo? Não. Está conseguindo me ouvir? Não, sua conexão está muito ruim. Quem sabe você mude de lugar, vá para um outro ambiente para ver se melhora essa conexão. Eu vou chamar o próximo e depois, na sequência, eu volto contigo. Agora, Luísa Naves. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Patrick. Eu represento a imagem pública do Distrito 4760 e a minha dúvida é com relação, você falou sobre esse foco, né, agora do coronavírus. A gente fez um apanhado... Vocês estão me ouvindo? Te ouço. A gente fez um apanhado do distrito com todas as informações e ações, tanto do distrito quanto dos clubes, né, de ações do coronavírus. E eu queria saber qual que é a melhor forma de passar isso para frente, de divulgar para vocês. E a segunda pergunta é se vocês estão fazendo algum tipo de pesquisa entre os clubes de quem está utilizando as plataformas para fazer as reuniões online. No nosso distrito, o governador fez uma enquetezinha, né, e perguntou para os presidentes e conseguiu ter esse panorama. Eu não sei se os outros governadores também estão fazendo, se vocês estão tentando coletar essa informação de alguma forma.
Perfeito, Luísa. Boa tarde. Em questão às histórias, você pode entrar em contato com a Áurea, no nosso escritório internacional em São Paulo, ou você pode mandar um e-mail em português mesmo para globalcommunications@rotary.org. Depois eu posso deixar a informação com o pessoal da organização do evento para eles passarem para vocês, tá? A gente está realmente coletando essas histórias. Para nós é muito importante. E uma dica... A gente sabe que é uma questão delicada em relação a distanciamento social ou não, mas excelentes fotos, como você sabe, falam muito, né? Então, boas imagens ajuda a dar projeção à sua história, né? Fica a dica. E o segundo, acho que você tem uma bola de cristal, porque coincidentemente, eu acabei de ver essa semana uma pesquisa que o Rotary vai lançar em nível internacional. Vai ver uma pesquisa em nível internacional. Eu não li todos os detalhes, eu dei uma passada rápida entre uma reunião e outra, mas para saber como os clubes estão lidando, porque a gente realmente quer, essa questão do futuro, né, que me foi perguntada há pouco, a gente quer ter um entendimento de como os clubes estão lidando com isso, quais as ferramentas têm utilizado, quais têm sido os pontos, os desafios maiores, pois a gente não pode simplesmente presumir, pois a realidade, novamente, de cada clube, de cada cidade, de cada bairro frente a essa epidemia é muito diferente, né? Então, eu não sei exatamente a data, mas eu sei que vai haver uma pesquisa que vai ser lançada em nível internacional para a gente coletar certas dessas informações. Muito bem. Agora, como nós já tínhamos combinado, nós vamos encerrar as questões agora com o Ricardo Soichet. Ricardo, bem breve a sua pergunta e depois vou passar para o Pretoni e a gente encerra as perguntas. Ricardo, é com você. Ricardo, libera o seu microfone, Ricardo. Não estamos conseguindo daqui. Ativa o seu microfone. Bom, não estamos conseguindo, então agora vamos passar a palavra para José Alfredo Pretoni. Eu queria só falar com o Patrick, que é um prazer enorme estar com você mais um pouquinho. Meus parabéns pelo seu sucesso. Estou feliz por isso. Obrigado. Bom, obrigado mesmo. Um beijo. Meu caro amigo Patrick, finalmente o Rotary encontrou uma pessoa que pudesse assumir a diretoria de comunicação do Rotary. Eu te conheci em 2009, você não tinha essas barbas todas que você tem aí, né? E realmente você demonstrou e tem demonstrado uma competência muito grande. Ele me deixou de propósito, porque eu tenho absoluta certeza que os participantes dessa reunião iriam fazer praticamente todas as perguntas necessárias e suficientes e que você as responderia com a maior tranquilidade, demonstrando para aqueles que não conheciam e passaram a conhecer o Patrick, a competência, a capacidade, a lucidez que ele tem de estar assumindo essa diretoria no Rotary. Então, eu quero cumprimentá-lo por isso. Eu gostaria apenas de colocar algumas coisinhas antes de encerrar. Você bem sabe que de 96 a 2000 eu fui o chairman do Comitê de Tecnologia do Rotary Internacional, durante 4 anos. E lá, um dos sonhos nossos era exatamente chegar onde nós estamos chegando hoje. Dessa conferência virtual, e também da possibilidade de uma convenção internacional. Ela chegou antes do tempo, ou no tempo apropriado, com a capacidade tecnológica que nós temos, desde a época jurássica que havia até a época moderna que nós estamos hoje, em que você e o pessoal que cuida da área de sistemas são extremamente competentes. Eu gostaria que você transmitisse isso para eles, como me envolvi muito na época com todos eles, possivelmente nem todos estão aí. Mas, por outro lado, o Marcos Anselmo falou sobre a BTRF. Você bem sabe que eu fui o fundador da BTRF. Eu acho que é o gate enorme que os brasileiros têm para conseguir investimento das empresas
nas nossas obras, nos nossos objetivos. Não sei se você tem conhecimento disso, eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas há mais de 4.000 empresas cidadãs que foram contactadas a contribuir uma vez. Então, eu sempre insisto para o pessoal, cobre-os. É difícil contribuir uma vez. Se você mostrar e fizer a comunicação do que foi feito, eles vão continuar contribuindo. Vocês imaginem que se 50% dessas 4.000 empresas que já contribuíram quase próximo de 12 milhões de dólares, eles não vão contribuir novamente. Claro que vão contribuir. Então, eu gostaria que você ativasse bastante áurea para que, de forma bastante intensa, cooperasse nesse tipo de divulgação. E, finalmente, eu quero dizer o seguinte, alguns aí falaram que estou velho, com 35 anos de outras, eu estou emplacando o próximo junho 47 anos de outras e me sinto muito jovem. Não é aquele governador que falou que está velho, não. Ele tem que se sentir atualizado com o que nós passamos ser. E aí, a presença dele, numa reunião como essa, ele está se atualizando, como eu acho que todos os rotarianos devem se atualizar. Porque, no fundo, o grande desafio que eu acho que você tem, em termos de comunicação, não é ligar com a imagem do Rotary, não é nada, é a informação chegar do nosso irmão de Grassroots Rotária. Aí é que está a essência da comunicação. Na hora que você chegar aí, nós vamos ter verdadeiras surpresas agradáveis e você está no caminho certo. É atingir o rotariano que entrou nas primeiras 24 horas em Rotary. Tá? Eu acho que isso aí é muito importante, porque uma das causas que nós perdemos, efetivamente, rotarianos, é que eles não sabem onde estão. E cabe a você exatamente essa função de ativar os clubes, todos os vários níveis que você já definiu, para chegar à informação para o Grassroots Rotária. Mas, de qualquer maneira, eu quero realmente cumprimentá-lo por essa disposição de você se mostrar perante a maioria das pessoas, muitos já o conhecem, e que possamos nos encontrar pessoalmente no Instituto Rotário em setembro, tá? No Instituto que eu espero que não seja virtual, para que seja presencial, porque realmente esse instituto que o Mário está cuidando com muito cuidado, muito carinho, o Volger está balançando, se vem ou não vem, virá sim, e para conhecer uma das belas cidades brasileiras que é Salvador. Então, portanto, meu amigo, é um prazer enorme falar com você. O Rotary está em boas mãos, como diretor de comunicação que você é, e você demonstrou, sem dúvida alguma, que você conhece muito bem a nossa organização. Um grande abraço e abraços a todos aí da sua equipe. Obrigado, Pretoni. Bom revê-los. Muito bem. Então, agora encerramos as perguntas. Vamos para as considerações finais do companheiro Júlio Lócio, em seguida da Roberta. Júlio, a palavra está com você. Meus queridos amigos, estou mantendo aqui a máscara, porque o Patrick achou que era uma boa ideia. Que beleza, Patrick, obrigado. Mas, veja bem, hoje eu tive, vou abrir um parênteses aqui, hoje eu tive um orgulho muito grande de ser rotariano do Brasil, porque eu tive a oportunidade de ver e ouvir no Teleton o nosso diretor, Mário, falando para todo mundo e também o nosso curador Hipólito. E o nosso curador Hipólito está aí. E eu acho que eu gostaria, Hipólito, que antes das minhas palavras final, que, por favor, nós precisamos ouvir a sua voz, que hoje eu tive muito orgulho de você, de ser seu amigo e de ser rotariano por causa de você. Por favor, Hipólito, a sua palavra. Pois não, estão me ouvindo? Estamos. Boa tarde a todos. Eu estou apreciando muitíssimo essa interação com o nosso diretor de comunicação. Entrei na linha, entrei primeiro no Facebook, vi que estava funcionando perfeitamente e agora estou linkado com vocês. A experiência de hoje, no Teleton,
de levantar $1 milhão em um dia em todo o mundo, mostrou que o Rotary atendeu o apelo ou anseio de muitos que falam: por que o Rotary não vai na televisão? Por que o Rotary isso? Por que o Rotary não se apresenta mais? E hoje o Rotary se apresentou para o mundo através da televisão, através do meio de comunicação eficiente e positivo, atendeu especialmente pela sensibilidade do problema do coronavírus. É momento de solidariedade. O mundo passa por uma tragédia. O mundo passa por uma pandemia que está transformando muitos em até um pouco distantes. Outros, como os privilegiados que estão nessa telinha, que toda semana participam, esses estão sendo mantidos vivos. Eles estão trocando ideias, estão sendo mantidos vivos. Mas aqueles que não se comunicam, eu percebo que estão se afastando, inclusive, do espírito de solidariedade. Mas o importante, meu caro Lócio, é essa oportunidade que você está me dando para dizer que o Rotary mudou. O Rotary agora está mais agressivo. O Rotary agora quer a participação de todos. E quando eu diz quer a participação, ele inclusive financeira. Você que fala muito em FIDUC, hoje eu vi a cada momento FIDUC sendo transferidos para o Fundo de Auxílio a Desastres, atendendo à comunicação e à solicitação do Teleton. O Teleton está disponível para todos, eu, inclusive, compartilhei com os governadores 19 e 20 e outros, e acho que todos deviam ver ali o que foi recorded, o que foi gravado, para ver que o Rotary está mudando para melhor. Um Rotary mais visível, eu não tenho dúvida, vai crescer. E vai crescer muito, porque a nossa missão, o nosso destino é servir. Muito obrigado a todos. Meu querido Hipólito, muito obrigado pela sua participação, como sempre, brilhante. Bem que eu gostaria de ouvir também o Mário Sérgio, o nosso diretor querido, mas eu não sei se ele está presente. Se estiver presente, Mário, seria muito importante a sua palavra. Ele não está, ele até avisou que não estaria, porque ele está numa reunião em conjunta com o Peru. Muito bem. Bom, eu gostaria, Patrick, agora de me dirigir a você. Como eu disse no começo da minha fala, você é uma honra para a gente. Agora, o que eu achei hoje, nessa nossa entrevista, talvez uma das entrevistas que vai ficar marcada, porque você é altamente didático. Você falou coisas difíceis de uma maneira tão fácil que impregnou a todos nós. Você falou de presente, falou de futuro e falou de como nós deveríamos chegar aos nossos objetivos, atingindo as pessoas tanto no endomarketing, ou seja, para os rotarianos, como no marketing externo, que é para a população em geral. Olha, que prazer ter um brasileiro liderando essa parte do Rotary, que é de uma importância muito grande. Parabéns, Patrick, e muito obrigado por ter nos dado a honra, a minha, a Roberta e o Carlos, de participar desse nosso programa, que o nosso objetivo é falar sobre Rotary. E como diz a minha amiga Roberta, que vai repetir agora para vocês, conectar, conectar e conectar. Obrigado, Patrick. Obrigado, Júlio. Agora passo a palavra para a Roberta. A palavra é sua. Libera seu microfone. Agradecer muitíssimo a participação aí do Patrick e falar que o Patrick dispensa comentários. Quantos WhatsApps nós já trocamos e ele sempre responde de pronto, conexão direta, não visualiza rapidinho, já está lhe dando retorno. Ele é um homem muito acessível, é um líder que está ali realmente servindo, que pratica o nosso lema, dar de si antes de pensar em si, o tempo todo. É uma gratidão imensa pela sua participação aqui hoje. E gratidão também dessas lideranças que hoje aqui se manifestaram. A gente vê que não tem questão de idade, porque nós vemos a grande conexão
de líderes como Júlio Lócio, Hipólito, o José Alfredo Pretoni, ou seja, estão aqui atuando nesse momento que nós estamos vivendo. O rotariano que tem disposição de aprender, de estar dentro das novas ferramentas, que quer realmente se capacitar, ele faz, ele vai atrás, ele aprende, nem que pegue a consultoria do neto e vamos em frente, né? Então, muito, muito obrigada a todos. Se o programa falando sobre Rotary existe, está aí na sua 26ª edição, é exatamente porque temos essas pessoas aqui conectadas, né? Que falam sobre Rotary, que vivem Rotary, pessoas que o Rotary entrou realmente dentro delas. E na próxima semana, eu já antecipo para vocês que nós teremos o prazer de entrevistar um ex-rotaractiano, que hoje é rotariano, e ele é um grande médico infectologista do Emílio Ribas, ele é mestre em doenças infecciosas, parasitárias pela Universidade de São Paulo, é médico do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, é assessor da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia. Estou falando do rotariano Leonardo Weisman, que vai dar as últimas atualizações desse momento de Covid e vai estar abrindo para perguntas gerais, vai nos situar sobre o que nós podemos esperar, as curvas, enfim, tudo que nós possamos querer nos atualizar com um grande especialista e que diz que o grande orgulho dele é ter sido rotaractiano e hoje é rotariano. E é um grande orgulho ter um grande profissional como ele na nossa organização. E uma novidade para vocês. Durante o chat desse programa surgiram algumas questões onde um companheiro colocou: por que não criarmos uma ferramenta onde nós possamos ter mais acesso para saber as reuniões que estão acontecendo no nosso país, para que um possa entrar nos encontros que estão rolando, né, dos outros clubes, dos outros distritos? Então, nós já começamos e vamos lançar para vocês uma ferramenta dentro do Facebook, onde ficarão elencadas todas as reuniões, todos os encontros, todos que quiserem postar, divulgar o que está rolando, o que está programado, vão poder colocar nessa ferramenta, tá? Assim a gente vai ficar mais conectado e saber o que está acontecendo, qual a próxima reunião, qual a próxima oportunidade de estarmos mais falando sobre Rotary ou conectados com os mais diversos temas nos clubes e distritos do Brasil. Muito obrigada a todos e uma ótima semana. Gratidão. Fiquem com Deus. Roberta. Obrigado, até mais. Roberta, conta só um detalhezinho aí para a gente, que é a reunião interclubes, que parece que vai ser a maior reunião do mundo de interclubes. Fala para a gente. Gente, para vocês terem uma ideia, em cerca de 24 horas, nós já temos cadastrados, porque preencheram um cadastro, mandaram foto, estão mandando vídeos, 150, estamos chegando agora a 160 presidentes de clubes ou algum companheiro que vai representar aquele clube e os seus Rotary Clubes, né, cadastrados para a mega reunião distrital que acontecerá via Zoom no dia 18 agora de maio, às 20 horas, e o palestrante, nosso diretor, Mário. Então, é uma reunião que promete, nós vamos ter grandes novidades nesse dia e realmente acho que vai ser um pouco histórica, viu, Patrick? Porque nós vamos querer bombar com associados nessa reunião aí. E que seja a primeira de muitas. Que bom, como eu disse, o Brasil está sempre na frente em relação a isso. Isso é muito bom. Carlos. Obrigado. Carlos. Pode falar, Júlio. Um minuto. Olha, eu gostaria de dizer a vocês todos que essa reunião, essa mega reunião, vai acontecer porque ela foi ideia da Roberta e do Carlos, e foi apoiada pelo clube dela, pelo presidente do clube dela, o Paulo, que o clube dela é o Rotary Clube de São Carlos Sul. Rio Claro. Oh, não, desculpa, Rio Claro. Perdão, Roberta, perdão. É a hora. Não, mas eu gosto muito de fazer reconhecimento. Esse negócio está bombando assim, graças a essa menina. E esse menino que é o marido dela. Ó, gente, parabéns para vocês. Viu, Patrick? Isso aí é acabar com o egoísmo. Esse é o exemplo de acabar com o egoísmo. Isso que a Roberta e o Carlos estão fazendo com esse grande interclubes que vai haver. Um abraço. Mas lembrando sempre que juntos somos mais fortes. Juntos nós somos Rotary. Juntos nós somos pessoas em ação.
Nada acontece sem o nós. Muito bem, muito obrigado, Júlio, pelas palavras. Agora, passo a palavra para o Patrick fazer o seu encerramento e assim terminarmos a nossa reunião. A palavra é sua, Patrick. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que tem sido realmente uma ocasião atípica, né? Uma crise, uma situação que acho que a maioria de nós nunca passou antes de algo parecido. E, sem dúvida, um desafio. Um desafio, porém, vejo como uma oportunidade também. Oportunidade para nós retomarmos muito da nossa visibilidade, muito da nossa garra, muito da nossa conexão, de uma forma ou de outra, presencial ou não, para frente. Eu espero que possamos aprender com isso e agradeço muito a atenção de todos, aos elogios, aos cumprimentos. Eu faço o que faço porque amo. Comecei em Rotary em 2009, não imaginei que eu estaria numa posição dessa hoje e cheguei onde cheguei, não só por mérito próprio meu, mas graças à colaboração e ao trabalho, à dedicação de uma equipe fantástica que nós temos lá de comunicação. É uma equipe realmente que se dedica, que tem se mostrado mais flexível do que nunca, então eu gostaria de deixar também esse reconhecimento a todos os meus colegas de trabalho, do grupo de comunicação, fora do grupo de comunicação. Como vocês sabem, muitas decisões de última hora, subsídio novo da fundação que chega, a convenção que é cancelada, então isso mobiliza uma equipe de mais de 500 funcionários do quadro do qual eu faço muito orgulho de fazer parte. Então, agradeço a sabedoria de todos, estou disponível, posso compartilhar os links com informações, meu e-mail, contatos, depois para os organizadores do evento, mas, mais uma vez, repito que o Brasil sempre dá um exemplo em relação ao qual o próximo passo a ser tomado, e merece ser seguido como líder nesse sentido e muitos outros em relação à nossa organização. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero cruzar com vocês futuramente, virtualmente ou pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrick, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Roberto, muito obrigado a todos os presentes aqui que estiveram por 1h51 aqui nesse bate-papo gostoso, com muita informação, com muita didática. Agradecemos muito a todos vocês e até o nosso próximo sábado, nosso próximo encontro no programa Falando sobre Rotary. E como sempre, terminamos o nosso programa liberando o microfone de todo mundo, para todo mundo dar aquele seu tchau caloroso para todo mundo. Obrigado. Prazer, gratidão a todos. Prazer estar aqui com vocês. Beijo para todos. Obrigado.